seja Deus. Nós estamos meditando há dias sobre as bem-aventuranças. Hoje eu quero ler Mateus capítulo 5, dando continuidade. Mateus 5, versículo 5, que diz assim: Bem-aventurado os mansos. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós estamos no versículo 5. Bem-aventurado os mansos. É importante nós fazermos um contexto da época. Jesus está diante de uma multidão. Os judeus, os israelenses, os israelitas, eles eram e são uma nação agressiva, uma nação mau, uma nação briguenta. Jesus estava diante de judeus que tinham as guerras como exemplo de conquistar, de lutar, de buscar sempre algo a partir da agressividade. Jesus está pregando aqui as bem-aventuranças em uma época onde existia as classes religiosas, como os fariseus, os essênios, que eram um povo de guerra. Os essênios, eles eram um povo de guerra, de luta, constantemente. Esta seita, que nós chamamos assim, eles acreditavam que os judeus só seriam libertados pela força, pela guerra, pela luta, pela peleja. Daí, se você vê a história, os essênios, eles eram um povo que sempre estavam dando problema para Roma, porque eles lutavam à busca da liberdade. Existia os fariseus. Os fariseus, nessa época, eram homens ricos, de grandes propriedades. Os fariseus, eles estavam tão distantes da lei que eles profetizavam, que eles tinham fazendas de gado, e esses próprios gado que eles criavam, ovelhas, eram que eram vendidos lá no templo. Quando Jesus chegou no templo, que Jesus fez um quebra-quebra, ali Jesus estava expressando uma indignidade. Jesus estava indo contra o farisaísmo, que eles tinham a avareza, eles eram amantes do poder, da riqueza, ambiciosos. E eles tinham uma venda de ovelhas, de gado, de objetos que seria ofertado no templo. Jesus estava em uma época onde o dinheiro, a fama, o poder estava presente na religião, no farisaísmo, porque os fariseus eram os representantes da lei. Eles que pregavam nas sinagogas, ensinavam no templo, eles que ensinavam toda a Torá. Jesus está diante de uma nação que Jesus está indo contra os princípios que até ali estavam sendo ensinados. Porque os fariseus, eles eram hipócritas. Diziam que faziam, mas
não faziam. E Jesus os chamou de sepulcros caiados. E Jesus está dizendo: bem-aventurados são os mansos. O porquê que os judeus não acreditaram em Jesus. O porquê que Jesus e todos os essênios, os fariseus, toda aquela nação quis e não recebeu o Messias. Porque Jesus está pregando a mansidão, a humildade, o choro. Jesus está dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, os que choram, os mansos. Daí o porquê eles não aceitaram. Jesus está diante de uma nação pecadora, de uma nação que tinha a sua lei, uma distorção na compreensão do que é sagrado. E eu quero trazer aqui uma palavra sobre a mansidão. Mansidão é característica do que se assemelha a Cristo pela sua serenidade. Ser manso é ser serene, é ser simples, humilde. Mansidão é aquele que não tenta se defender dos homens do mundo, porque sabe da sua lealdade diante de Deus. Manso é ser leal diante de Deus e não defender-se aos homens com ignorância, com bravura, para achar que assim vai alcançar a mansidão. O doutor Baster disse que a força é a força sobre controle. É a força sobre controle. Manso é aquele que se curva, que cede, que é humilde em vez de ser arrogante. A mansidão. Jesus está dizendo: bem-aventurados são os mansos. Ora, é difícil entender essa visão de Cristo na perspectiva da humanidade que ali estava, daquela geração. Porque aquela geração e o mundo de hoje acha que o homem tem que ser bravo, tem que ser ali à altura da dificuldade que ele está passando. Alguém lhe dá-lhe uma pancada, de outra. O mundo diz que o homem não deve se curvar diante de outro. O mundo prega as mesmas ideologias que tinha como base aquela geração. Porque Jesus está indo aqui trazendo o perfil do que é o reino de Deus. Você vê, se você analisar bem, há uma linha que está sendo pregado por Jesus de forma progressiva. Olha, primeiro é bem-aventurado o pobre, ou seja, aquele que reconhece que não é nada diante de Deus e que é dependente de Deus. Bem-aventurado o pobre, ele diz, bem-aventurados que choram. Daí veio o choro, por não aceitar o pecado em mim, o choro vem como revertimento para se levantar diante dessa nossa natureza caída, baixa. E agora Jesus diz, bem-aventurado os mansos. Você vê que aqui há um processo para se alcançar. Porém, o homem só vai chegar ao céu se ele viver de forma plena o Evangelho. O homem só vai chegar ao céu se ele viver de forma plena, obediente
ao reino. Eu conheci por muito tempo, eu analisei um jovem, e eu sempre gostei de analisar ali, de estudar, segundo uma visão crítica e construtiva. Eu analisei um jovem na igreja que tinha muita vontade de pregar, ser um pregador, ser um jovem abençoado. Mas eu ficava às vezes intrigado, porque eu não entendia a vida que ele levava. Tinha tudo para isto acontecer, mas não acontecia. Mas aí eu fui vendo que ele era um jovem que sempre estava levantando falso contra outro irmão. Era um jovem que gostava de conversa. Ele ouvia uma coisa aqui e saía e distorcia. Ele sempre estava com os ouvidos atentos a quem estava comentando algo. E ele gostava de levar conversa, de impor conversa entre os irmãos. E este jovem, ele nunca conseguiu chegar a este desejo. E sempre que eu sempre via ele se lastimando, se mitizando, se querendo sempre botar um pretexto a favor dele. E eu sempre tive daí então que eu comecei a perceber que era um jovem que sempre estava levantando falso contra os irmãos. E isso, irmãos, não é ser manso. Não faz ser manso não é estar buscando conversa, inventando, dissimulando, criando história, para criar pretexto no seio da igreja. Não é. E se tem uma coisa que Deus mais abomina, é quem levanta contenda entre irmãos. Vamos ler Provérbios 16, 19. Diz assim, olha: louvado seja o nome do Senhor. Provérbios não é Provérbios 16, é Provérbios 6. Aqui é a palavra. Aqui você vai ouvir a palavra, a Bíblia. Aqui não é segundo quem disse. Aqui é o que Deus diz, fala pela palavra. Capítulo 6 e o versículo 19, do 16 ao 19, diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Irmãos, esse texto, ele é um texto para estar aqui no coração. O texto de Provérbios 6,19 é para cada um dos crentes ter na mente, no coração. Não é um texto para você ouvir aqui e deixar ele de mão, não. É um texto para você memorizar, gravar, ler. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras,
e os que semeia contenda entre os irmãos. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Deus abomina quem semeia contenda entre os irmãos. E esse Jesus está dizendo: bem-aventurados são os mansos, porque a mansidão é alguém que está levando contenda, que está levando história, que está levantando sempre falso contra outros, não é manso. Alguém que é manso não é ativos de óleo, não tem a língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Esse derramar sangue inocentes aqui se caracteriza também na vida espiritual, aqueles que matam irmãos, que derramam falsas mentiras contra ele, que inventam, que distorce o que diz o irmão para se promover, para estar sempre bem visto. Jesus está dizendo no Monte das Oliveiras: bem-aventurados são os mansos. Existia ali já uma geração que distorcia, que vivia uma falsa impressão. Eu quero ler outro texto em 1 João, que é muito importante para nós aqui. 1 João 3,10 diz assim, olha: nisto se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama, não é de Deus. Irmãos, Jesus estava pregando no Monte das Oliveiras uma mensagem muito forte. Quando Jesus chega nesse versículo 5, bem-aventurados os mansos, isso ia de encontro com todos eles. Havia uma multidão ali que não acreditava, que não cria, que não vivia desta forma, mas que Jesus estava dizendo que era necessário, a partir daquele momento, eles viver a mansidão. João também, 1 João 3,15, diz assim, eu quero ler, olha: qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna. Você sabe o que é aborrecer um irmão? Você já parou para pensar? O problema, irmãos, é que nós estamos diante de uma geração que diz ser cristão, somente é como se só um lado dele fosse, o outro lado não. Quando se depara com a questão do amor, não, até aqui não, Senhor. Eu sou assim, e eu vivo assim, e eu não abro mão disso. Eu já ouvi crentes dizer coisas monstruosas diante de Deus. Por não se abnegar, por não se curvar diante do mandamento. O mandamento vai dizer quem é você, como está você. O mandamento que vai dizer que você está aprovado. Porque se a Bíblia está dizendo que você não ama, e que quem não ama é do diabo, e nele não está a vida, a verdade, você, contrário, fazendo isso, não vai alcançar. Um outro versículo muito importante, 1 João 4,20,
4:20 diz assim, olha, e o 21 também. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, de quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Nós precisamos viver as bem-aventuranças. Isto é muito importante. Provérbios 15:33 diz que diante da honra vai a humildade. Provérbios 18 diz, antes da ruína, o coração se eleva, mais diante da honra vai a humildade. Antes da ruína, a honra aqui, a humildade, é aquela que acalma o homem. É aquela que tira dele o nervosismo, a angústia, a dor, a aflição. Se você vive o evangelho, se você tem a Cristo, você não é abalado por circunstâncias de disse-me-disse, de quem falou, de quem está dissimulando contra você. Você é firme, seguro, paciente, longânimo. E aqui está um fruto do Espírito lá de Gálatas 5:22. A mansidão, irmãos. Sofonias diz, buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, porque tem disposto por obra ao seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, para que sejais escondido no dia da ira do Senhor. No dia da ira, os mansos, no dia da repreensão que Deus faz, os mansos são acolhidos diante de Deus. A mansidão, irmãos. O que não significa ser manso? O que não significa ser manso? Ser manso não é um atributo natural. Não é algo externo, convencional, mas uma atitude interna, uma obra da graça no coração, fruto do Espírito. Ser manso não é aparentemente alguém ser cauteloso ou ser desprovido no momento. Não. Charles Spurgeon dizia que ninguém é naturalmente manso, somente aquele que reconhece que nada merece diante de Deus e choram pelos seus próprios pecados. Podem ser manso diante de Deus e dos homens. Somente um homem manso, que Spurgeon quer dizer, é aquele que reconhece a sua dependência de Deus. É aquele que se vê na dependência do Pai. Este alcança a mansidão. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Existem momentos que a vontade que nós temos é de agarrar alguém. Há momentos que a nossa vontade é que a ira predomine e que nós façamos justiça com nossas próprias mãos, pela injustiça, pela impunidade, pela deslealdade. Às vezes vem sobre nós, sobre a nossa natureza. Mas Spurgeon está dizendo aqui que nós precisamos buscar a dependência de Deus em nossa vida. Aqui é viver a mansidão. Ser manso não é ser mole
ou ficar impaciente diante dos problemas. Ser manso não é ser tímido, covarde, medroso, fraco. As pessoas mansas foram fundamentalmente vigorosas, enérgicas, tiveram coragem para se posicionar com firmeza contra a açoite, contra as prisões e a própria morte. Ser manso é você se posicionar firme. Ser manso não é apenas controle emocional externo. Há pessoas que conseguem manter a calma, domínio próprio diante de situações adversas, mas não conseguem abrandar as chamas da alma. São como um vulcão que estão em erupção por dentro. Elas não explodem, mas vivem cheias de fogo por dentro. É só uma aparência apenas. Existem pessoas que têm uma aparência de mansidão na frente dos outros, mas quando chega em casa, é uma pessoa, parece um Bruce Lee, parece alguém, parece um lutador, alguém agressivo. Não é esse tipo de mansidão. Aquela mansidão que você aparentemente se mostra diante das pessoas, mas quando chega lá em casa, na sua casa, diante da sua mulher, diante do seu esposo, começa um ringue de brigas, de coisas que um se defende do outro. Há uma maquiagem, muitas vezes, diante de pessoas, de uma falsa mansidão. Jesus está dizendo: bem-aventurado são os mansos. Manso aqui não é aquele que... Porque, irmãos, olha, existe mulher briguenta, existe homens briguentos, existe lares que vivem uma farsa tamanha. Existe uma guerra dentro. E somente o viver a mansidão, somente o viver as bem-aventuranças, o fruto do Espírito, a longanimidade, o amor, a temperança, o domínio próprio, somente você viver este fruto do Espírito é que você vai ter paz dentro de um lar que vive em briga, que vive em aflição, em contenda. Somente o fruto, a mansidão, vai lhe capacitar para você. Não, eu estou firme com o Senhor. É por isso que Jesus está dizendo: bem-aventurados são os mansos. E o que significa ser manso? Uma pessoa mansa é submissa à vontade de Deus. Uma pessoa mansa não se rebela contra os princípios de Deus na vida dela. Às vezes, irmãos, é necessário que nós mantenhamos a mansidão, porque os problemas externos são muito grandes. Jó disse: temos recebido o bem de Deus, porventura não receberemos também o mal? O que é mansidão? Mansidão é isso. É o que Jó está dizendo. E lá em Jó capítulo 2, versículo 10, temos recebido o bem de Deus, porventura também não receberemos o mal? E como exemplo de um homem que era manso, Jó, porque Jó está diante deste versículo, diante deste texto, Jó está perdendo filhos, a família,
os bens. Jó tinha criados, Jó tinha servos, que quando Jó estava sentado, tinha servos à sua disposição para servi-lo. Jó tinha ouvidos para ouvir o que Jó dizia. Quando Jó falava alguma coisa, alguém estava ouvindo. Porque Jó era o homem mais rico da época. Jó era o homem mais abastecido. Jó era o homem mais íntegro, que se desviava do mal. Jó era o homem mais abnegado de bens, de farturas que tinha recebido. E Satanás achava que a lealdade, a sinceridade de Jó estava nos bens. E Deus disse: toca nos bens dele. Tira tudo, só não toca na sua alma. E Satanás tirou tudo. Só restou um caco na mão de Jó, que este tirava as feridas, aqueles tromos de ferida que tinha no seu corpo. Só sobrou somente isto e mais ninguém diante dele. Todos se afastaram, todos tinham medo. A Bíblia vai dizer que eles tinham pavor, medo, nojo de Jó. E Jó está dizendo: temos recebido o bem de Deus, porventura também não receberemos o mal? Jó era manso. E está aqui o motivo porque Sofonias disse lá no capítulo 2:13: buscai a mansidão para que no dia do juízo vós estejais protegidos. Jó estava protegido na mão do Pai. Jó estava protegido. Jó é um exemplo de mansidão. Outro exemplo de mansidão, irmãos, foi o apóstolo Paulo. Paulo foi preso em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, foi açoitado em Filipos, foi escorraçado de Tessalônica, sofreu naufrágio. Ele disse que sabia viver diante de tudo. Ele sabia ter abundância, mas sabia ter escassez. Filipenses 4:11. Paulo é um exemplo de um homem manso na Bíblia. Paulo está dizendo que ele sabia ter tanto fartura como escassez. Você é manso? Você é manso? Você tem a mansidão como base para naquele momento de, aquele momento de explosão, você se manter firme. Irmãos, se fosse, logicamente, irmãos, Paulo era para ser o maior murmurador. Logicamente, numa lógica humana, Paulo era para ser o maior murmurador do evangelho. Era para viver uma vida mais dissoluta, uma vida mais amarga. Aquele crente, sabe, irmão, minha vida é só tristeza. Eu só vivo apanhando, é só pancada. O apóstolo Paulo era para viver uma vida desta forma. Mas o apóstolo Paulo é um homem tão manso diante de Deus, é um homem tão abnegado, revertido do fruto do Espírito, das bem-aventuranças, que o apóstolo Paulo sabe se expor diante da tempestade, diante do naufrágio, diante das perseguições, diante dos aborrecimentos, diante dos apedrejamentos. O apóstolo Paulo sabia viver o que era uma perseguição, porque ele vivia o evangelho, irmãos. Daí o motivo porque nós não alcançamos tal profundidade.
queremos pregar, queremos ser profeta, queremos ser bênção, queremos ser isso, queremos ser aquilo, mas nós muitas vezes não guardamos o princípio do que vai nos favorecer, o princípio do que vai nos levar a ser uma bênção. Eu não sei se você conhece alguém que diz que eu sou crente até certo ponto, mas até certo ponto eu não falo por mim não, mano. Eu meto pancada mesmo. Nós estamos vivendo uma época de crentes agressivos. Estamos vivendo uma época de crentes que, da mesma forma que pune um descrente, pune um crente. Do mesmo jeito que se depara diante de uma diversidade tal, vive, irmãos, o que tem de crente que difama, mente, o que tem de crente que diz que tem, que sabe, que é soberbo, o que tem de crente que diz que é alguém vanglório, que se gloria do que é, de uma falsa, de uma externa humildade, de um externo, de uma aparência simplesmente externa. O que tem pessoas que diz que vive e que não vive, que diz que é e que de fato não é. Nós estamos vivendo uma época onde eu às vezes fico pensando se pelo menos a metade dos crentes que se congregam na minha igreja são salvos. Você faz isso? Você acha que todos aqueles que estão ali sentados, eles estão crentes, são salvos? É poucas pessoas que são íntegras diante de Deus. Poucas pessoas vivem o evangelho. Poucas pessoas são sinceras, não nas praças, nos púlpitos, não, sinceras no quarto, dentro do banheiro, sinceras nos corredores, não diante dos aplausos. Uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus. O manso é aquele que foi domesticado pela palavra. O manso é aquele que foi domesticado pela palavra. Uma pessoa mansa, ela está debaixo do controle de Deus. Jesus está dizendo: bem-aventurado são os mansos. A palavra grega plaus, que foi usada para mansidão, significa meigo. Trata de uma atitude humilde, mansa, que se expressa na submissão, nas submissões e ofensas, que se expressam de forma humilde diante das ofensas. Esta palavra grega que Jesus está usando aqui, para expressar humildade, bem-aventurados são os mansos. Muito sério, irmãos. É uma pessoa livre da malícia, de desejos de vingança. Ele foi domesticado pelo Espírito Santo. A mansidão é fruto do Espírito. A mansidão é fruto do Espírito. Irmãos, antes eu era zangado, brabo, contencioso, com alguma
desordem. Agora, a mansidão habitou pelo fruto do Espírito no coração. E agora nós somos mansos. Eu conheci alguns homens, eu confesso que às vezes eu ficava pensando, será que essa pessoa tem o fruto do Espírito? Será? Eu tenho dúvida. Até hoje eu tenho dúvida. Porque o fruto do Espírito, irmãos, é mansidão. É você não levantar falso testemunho. É você não desejar mal a ninguém. É você ter uma vida íntegra de amor. Não, vamos ajudar. Não, eu estou aqui. Não, vamos lá, vai dar certo. Não, rapaz, é isso, levanta, vai dar certo. Deus é contigo. Mansidão é isto. Mas quando você vê uma multidão de pessoas, às vezes, irmãos, nós estamos entre irmãos, mas parece que nós estamos entre tribos, porque as tribos é que brigam, que guerreiam entre si. E o evangelho, ele é o todo. O evangelho é o cristianismo, o Cristo. Pertencemos ao reino, mas parece que muitas vezes este reino está dividido de A, de B, de C, um puxa para cá, não, só é quem pertence a isso, quem não é... Que Deus tenha misericórdia de nossa vida. Mas se a Bíblia é verdade que ela é, cuidado, irmãos, com a Bíblia. O manso é aquele que tem a força sobre o controle, ele tem domínio na sua vida. A Bíblia diz que mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. A Bíblia diz que mais forte é aquele que domina o seu espírito do que aquele que domina uma cidade, porque aquele que domina uma cidade e aquela cidade vive em desordem, desobediência contra os mandamentos, aquela cidade, diante de Deus, é uma cidade impura, imunda, perversa. Mas o homem que controla o seu espírito, este é um bem, é um tesouro maior do que uma cidade, do que uma metrópole. O manso é aquele que não reivindica os seus próprios direitos, que não faz oposição aos seus privilégios, às suas possessões, à sua situação na vida. Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E Jesus disse ser de manso, porque eu sou manso. Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se da grandeza. Jesus não protestou, não, Deus, eu preciso deste atributo aqui, porque eu vou ser pisoteado, chicoteado, cuspido, eu vou ser perseguido. Não, Jesus não fez questão. Jesus deixou. E Jesus disse, eu sou manso. Sejais como eu. Uma pessoa mansa não faz o mal, não fala o mal, nem deseja o mal. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Aquele que odeia, aquele que deseja mal ao seu irmão é assassino. A Bíblia proíbe a vingança. Não vos vingueis a vós mesmos, porque a vingança pertence a Deus. Olha, irmãos, Jesus está pregando a mansidão. Jesus está dizendo,
Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A outra parte do texto é incrível, porque eles herdarão a terra. Há uma bênção na vida dos mansos. Há uma bênção de Deus na vida daqueles que agem com mansidão, independentemente de qualquer que seja a situação. Seja manso. Você herdará a terra. E não há bênção maior do que a terra que está por vir, o céu de glória. Não há glória maior do que o céu, aonde está Deus, Jesus, o Espírito Santo. A Bíblia diz que lá estarão Abraão, Isaque, Jacó. A Bíblia diz que lá tem um rio que passa pelo meio da cidade. As praças são de ouros e de cristais, as ruas todas são de ouro. Lá tem um grande rio, lá tem um rio onde você vai se jogar no manancial, aonde não estará mais a morte, o desespero, a angústia, a dor. Vai valer a pena você ser manso, porque a terra que está prometida é uma terra de gozo. Lá a Bíblia diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos as lágrimas. Imagine você no colo do Pai, sendo enxugado suas lágrimas pelo Deus que lhe criou. Imagine que beleza será o céu. Imagine a grande ceia que estará no céu. Imagine como será a eternidade com Deus, a eternidade no céu. Imagine como será o dia que você vai pisar em uma cidade que não haverá mais morte, que não haverá mais dor, aflição, que não haverá mais doença, que não haverá mais o câncer, que não haverá qualquer lamento. Imagine você pisar numa cidade onde não haverá mais angústia, intrigas de irmãos, onde nós vamos ser todos uma só nação, e o grande Deus será o nosso verdadeiro Deus. Imagine. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão. Vai valer a pena você se submeter ao Evangelho. Que Deus lhe ajude, que o Pai lhe conceda a mansidão e que possamos prosseguir em direção à terra prometida, o céu de glória. Amém.